Olá! Está começando o 166º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também está por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tô ansioso. Tem convite essa semana, será? Então, o pessoal sempre especula, né, quando que vão sair os convites para os eventos da Apple. E está chegando o evento de setembro, que ela deve anunciar os novos iPhones. Rumores dizem que esse evento será no dia 9. Então falta pouco aí, praticamente 2 semanas. É a semana que ela costuma liberar os convites, né? Anunciar a arte do evento, convidar a imprensa que vai até o local. Então pode ser que talvez não hoje, mas aí entre terça, quarta-feira, tem altas chances dela confirmar esse evento. Boa. Tô ansioso pra vir esse convite logo, pra definir que dia que é logo esse maldito evento, pra poder planejar os dias antes e depois em torno disso. Pra gente é um pouquinho corrido, né? Pois é, né? Tá pintando, tipo, gravação dos podcasts da Alura. Falou, gente, talvez isso... Até o fim da semana eu consigo dizer se rola, se não rola. Tem que planejar tudo em volta, É, né? tem muita coisa. O mês de setembro eu tenho aniversário de um monte de amigo meu faz aniversário em setembro e tem não sei o que em setembro. Eu fico. E eu não sei nem quanto que vai ser esse evento ainda, né? Pra falar, posso, não posso. Exato. Mas tudo indica que dia 9. Beleza, muito bem. Dia 9 não tem gravação marcada ainda, então vai ser uma coisa menos pra negociar. Muito bem, vamos começar aqui com o que pintou. Teve bastante notícia, surpreendentemente bastante notícia pra agosto, nessa última semana, porque... Pois é, o finalzinho de agosto foi movimentado, né? Exato, exato. E teve... Uma das notícias foi uma má notícia, né? Que a Apple aumentou o preço do Apple TV Plus em vários países, inclusive, você até deu essa notícia no Help BR, no Brasil, né? Pois é, o Apple TV Plus ficou mais caro aqui. Eu vi que o 95Mac comentou primeiro que tinha aumentado o preço nos Estados Unidos e em mais alguns países. Aí eu perguntei para a Apple e eles confirmaram que o aumento também valia aqui no Brasil. Lá fora passou de $9,99 para $12,99. Aqui no Brasil, o reajuste foi de R$ 21,90 para R$ 29,90 por mês, um aumento de 36%. E sempre é legal a gente lembrar que, apesar desse reajuste, que ficou mais caro, aqui no Brasil a assinatura tem um valor bem menor do que lá fora se a gente converter em dólar. Então, Uhum. quando o assunto é serviços, a Apple costuma regionalizar aí os preços para ficar mais acessível, porque se a gente converter, né, $13 para reais, já daria R$ 70. Eu acho que ninguém assinaria Apple TV Plus. Então, ainda assim é mais barato assinar aqui no Brasil do que pagar lá fora. Mas é uma notícia que dói no bolso, né? Porque faz pouco tempo que a Apple anunciou um reajuste nos preços da App Store, que ela aumentou os preços dos aplicativos, que o aplicativo de $1 mesmo passou para R$ 6,90, se eu não me engano. E o iCloud e o Apple One também ficaram mais caros no começo do ano. Lá em maio, ela reajustou, né? O iCloud mesmo, o individual, passou para R$ 5,90 e o Apple One agora começa em R$ 42,90. A Apple até falou para mim, inclusive, que o valor anual do Apple TV Plus continuaria o mesmo por enquanto e que também o valor do Apple One não seria alterado, até porque ele já subiu antes. Então é meio que assim, ó, a gente tá subindo aqui, mas assina esse combo aqui que é super bacana, ele vale a pena, tá? Então essa é meio que a estratégia deles para quem quer fugir um pouco desse reajuste. É pagar ainda mais. Mas tem a sensação Pois de que é. tá chegando mais ainda. E chegou, eu acho, no patamar de preço de serviços de streaming. Porque antes era um preço de uma curiosidadezinha barata que você assinava, afinal, por que não? A Felipe tinha Ted Lasso, que bom. Não, né? E a justificativa é sempre a mesma. A qualidade do conteúdo, né, cada vez maior, com uma oferta cada vez maior de coisa, então a gente está aumentando o preço e é isso aí, é a vida, né? Então, e agora encostou, né? Deve ter algum lugar que fez levantamento de todos os preços. Encostou numa Netflix, né? Que acho que é, sei lá, 16 o preço básico, uma coisa assim, lá fora, né? Tô dizendo que é uma fortuna. Mas agora tá na categoria de preço de streaming de verdade, não é só uma curiosidadezinha, né? Exatamente, Netflix mesmo aqui eu tô vendo agora, o preço do plano básico é R$ 20,90. Então,
tá bem ali. Agora já é até mais caro que o plano base da Netflix, que é aquele plano com anúncios, né? Se você quiser o plano sem anúncios, daí já começa lá na casa dos R$ 40. Mas tá bem na faixa de preço de outros streams como Netflix, HBO Max, que eu acho que é 27, 29 também. Uhum. Globoplay é mais ou menos esse valor, então chegou nessa casa. Claro, né, a Apple usa justamente esse argumento de que agora o catálogo é maior, eles estão expandindo. Mas pra quem pegou aquela fase do Apple TV Plus bem baratinho, que era, que eu acho que lá fora eram US$ 5, aqui é R$ 10, vai ter que pagar mais, né? Não tem jeito. Agora, você acha que a gente está numa rota inevitável? Eu acho que na declaração da Apple, ela disse uma coisa assim: ah, esse é um serviço muito bom do streaming que vou lembrar, e não tem anúncios, blá 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 blá. Será que é o tipo de coisa que foi quase uma ameaça? Tipo, se você não quiser pagar mais para anúncio, agora você paga isso aqui. Mas será que a gente está numa rota inevitável de que lá na frente a Apple vai lançar um plano com anúncios para Apple TV Plus? Aí eu penso no Apple Music, que até hoje não tem plano com anúncios e seria, acho que o primeiro a ganhar, porque já tem há mais tempo, já tem um platô, já faz mais tempo também de assinantes, certamente. Ou você acha que não, que a Apple vai se comprometer a manter sem anúncio? Eu não acho impossível, acho que pode ter anúncios eventualmente. Já tiveram algumas especulações sobre isso, acho que a Bloomberg também já especulou, que a Apple chegou a contratar algumas pessoas da indústria que tem bastante experiência na área de publicidade, assim, voltado para televisão. Então, não acho impossível que algum dia ela lance um plano com anúncios, até porque toda a indústria tá indo para esse caminho, talvez até mais do que a indústria da música. Eu sei que tem o Spotify grátis, mas sei lá, eu mesmo hoje eu fiz downgrade do meu plano da Netflix pro plano mais barato que tem anúncios, porque Uhum. eu não uso o Netflix o suficiente para justificar pagar R$ 60 por mês para assistir sem anúncio. Então, Nossa, é muito caro, R$ 60 é por mês, muito né? caro. Nossa. Então, quando eu quero assistir alguma coisa, eu falo, deixa passar um anúncio aqui no começo mesmo e eu ignoro, vou tomar um café enquanto tá passando a propaganda, depois eu volto pra sala, né? Então, Eu carrego meu Magic Mouse enquanto passa a propaganda. exato. Vou lá colocar o mouse pra carregar, vira de ponta cabeça. Então, eu acho provável que em algum momento ela faça isso, até pra tentar voltar ali o preço inicial um pouquinho mais para baixo, né? Talvez ali um plano sem anúncio R$19,90 e o plano com anúncio R$29,90. Acho que Uhum. seria totalmente possível. Mas faz tempo também que não tem especulação sobre isso, né? É, sim, foi só que eu fiquei pensando, foi essa declaração dela, que uma hora ela fala, soou como uma ameaça, sabe? Ó, não tem anúncio, então não reclama. Tipo, se você for reclamar, te bota o plano com anúncio, ele vai ser caro igual e o outro vai aumentar mais ainda, né? Então, e tem uma diferença também, você fala, o Spotify, mas o mercado de streaming é basicamente o Spotify e Apple Music, né? Eu sei que tem um Deezer, tem o da música de alta qualidade lá, sempre esqueço o nome desse serviço. Tidal. Tidal, mas é que nem mercado de tablets, né? Eles só existem, os outros concorrentes ali que não vendem muito. Mas o de streaming é o contrário, né? Não falta serviço de streaming, todo mundo lança. Até eu nem sabia, o SBT tem um streaming também. Eu vi o William Max, abraço pra ele, tirando o sarro do pessoal que tirou o sarro dele quando ele falou que era totalmente insustentável o SBT do jeito que tava, tal, do streaming, enfim. Então todo mundo tem, né? Meio ao contrário, assim. E é mais trabalhoso, imagino, ter serviço de streaming de vídeo do que de música. Enfim, tô devagando aqui. O ponto é, eu acho que em algum momento, lá na frente, vai sim. A Apple vai ter que se render. Não é se render. O plano com anúncios habilita você a cobrar ainda mais caro no plano básico sem anúncios, porque aí a resposta vai ser, mas tem um plano que é excelente também, ele tem anúncio, a gente se orgulha muito dele, as pessoas podem assinar. É mais uma escolha que a gente tá dando. Mentira, é mais uma alternativa que a gente tá dando. Então eu acho que isso deve chegar assim também. Com certeza. E lembro que logo no comecinho da Apple TV Plus se discutia muito, né? O que a Apple vai ganhar com isso? Porque era quase um subsídio para ela, né? Uhum. Oferecer o Apple TV Plus por um preço baratinho. Óbvio, tava no começo, tinham poucas produções, não dava para ela cobrar o valor que ela cobra hoje para você assistir 10 séries e acabou o catálogo, né? Hoje ela já tá numa posição de começar a querer ganhar dinheiro de verdade em cima disso. E Uhum. ao mesmo tempo também a gente sabe que a Apple, toda a indústria está aumentando os preços. Não é só a Apple que tem aumentado o preço de assinatura ultimamente. Ou de tudo, né? Tudo tá ficando mais caro. Mas, com rumores de que iPhone pode ficar mais caro, tarifas, tudo aquilo,
ela pode jogar o preço que ela ia jogar no iPhone em cima dos serviços dela, né? Ao invés de aumentar muito o iPhone, aumenta um pouquinho o iCloud, aumenta um pouquinho o Apple TV Plus, e aí ela, lá no fim do mês, equilibra as contas, né? Então tem isso também. E o mundo, e ela já tinha pintado uma conversa sobre isso quando era sobre subir o preço do iPhone, ao invés dela subir o preço, vou chutar um número, $100 nos Estados Unidos por conta de tarifa? Não. Ela dilui isso, aumentando um pouquinho no resto do mundo inteiro, que subsidia a tarifa dos Estados Unidos, e um complemento disso é ela poder fazer isso. São divisões bem diferentes. Deve ser um pouco mais complicado até de um jeito fiscal implementar isso, mas é tudo, sai do mesmo grande balde da Apple, então ela poderia aumentar o preço do serviço, que já tem uma margem maior do que hardware, né? Sim, ela gasta 20 bilhões para fazer uma série, é uma paulada de uma vez só, mas a margem disso, o retorno disso é maior, porque hardware é hardware, você tem que fabricar, é mais difícil fazer, então a margem tende a ser menor, né? E ela já estava com uma margem reportando 44%, chegou tipo 50% de margem de lucro, o que é insano considerando o que ela faz. Então ela poderia muito bem fazer isso mesmo, sem dúvida. Agora, tem outro assunto aqui, isso foi quase um follow-up que a gente já falou algumas vezes aqui do Apple TV Plus, tem outro assunto que é meio perene, e a cada 3, 4 meses pinta a mesma notícia. Não tem AirPods Max saindo tão cedo, então se você for tá na dúvida, compra. Mas é muito curioso que pintou de novo, acho que foi na mão do Gurman, né? Que não deve sair AirPods Max tão cedo de novo, né? Nossa, os fãs de AirPods Max devem viver tristes, né? Porque sempre que sai uma notícia, AirPods Max, é para falar que não vai ter. Então, mais uma vez, o Gurman disse na última coluna dele agora do fim de semana que a Apple não tem planos de atualizar os AirPods Max tão cedo. Porque eu lembro que quando ela lançou a primeira geração lá em 2020, o próprio Gurman ficava, né? A Apple tá trabalhando em novas cores. E essas cores nunca chegavam. Aí, uma versão USB-C foi chegar só no ano passado e, para surpresa de todo mundo, são os mesmos fones. Não mudou chip, não mudou design, não mudou. É a mesma coisa, só que agora USB-C. E o pessoal fica, tá, quando que vai ter uma mudança de verdade, uma nova geração, com um chip mais atualizado? Segundo Gurman, pode esquecer, porque ele falou que a Apple não tem planos, não está desenvolvendo uma nova versão por enquanto, e ele ainda falou que a Apple só lançou o modelo USB-C por conta das exigências da União Europeia, porque senão ia bater o prazo lá de trocar tudo para USB-C e ela não ia mais poder vender esses fones na Europa. Então ela foi obrigada a trocar, mas que se não fosse isso, nem a versão USB-C a gente teria hoje. Então é uma pena para quem gosta, porque ele fala algo interessante na coluna que eu concordo. É um produto que tá muito num limbo. De vez em quando eu vejo um pessoal no Threads assim, falando, porque como pode a Apple não atualizar? Eu vejo todo mundo usando esse fone, todo mundo na minha academia usa. Todo mundo numa bolha, assim, você vai no aeroporto, você realmente vai ver muita gente usando AirPods Max. Mas quando a gente compara com o todo, né, até com os AirPods menorzinhos, com outros fones, é um nicho do nicho do nicho que compra esse fone mesmo lá fora. Então, assim, é um produto que vende para a Apple continuar mantendo na linha, mas que também não é um sucesso para ela ficar atualizando a cada 2 anos, igual ela faz com os outros AirPods. Então, complicado, né? Eu acharia super bacana se tivesse uma versão redesenhada, porque eu tenho os AirPods Max, apesar de gostar muito do som deles, acho que o design é meio espalhafatoso. Eu gostaria de uma versão que tivesse pelo menos um case de verdade, mas infelizmente, por enquanto, nem sinal de novos AirPods Max. Eu não acho que as coisas que faltam nele são essas novidades de tecnologia que pintaram som adaptativo, som personalizado, chamar a carangueja só com o nome dela sem falar hey, a função de conversation awareness, né, que você começa a falar, ele reduz ali o volume, esse tipo de coisa. Nada disso, se chegar, eu acho que vai fazer vender muito mais. E eles servem mais como não um statement, né? É um jeito de mostrar que a Apple tem produtos nesse mercado também. Eles são, você falou do design, gostando ou não, eles são a definição de icônico. Você bate o olho, você sabe o que ele é, o que significa, ele simboliza esse produto da Apple, é a definição de ser uma coisa icônica. Não é que é histórico, incrível, inacreditável, lindo. Não, é icônico. Ele está ali, você bate o olho e sabe o que é, né? Eles redesenham, eu não sei se eles redesenhariam, né? Mais um redesenho, acho que venderia muito mais do que trazer a lista inteira de coisas que falta, porque as pessoas gostam de uma coisa diferente, né?
Então eu penso muito nesse que eu uso aqui, o Quiet Comfort 35, da Bose. Teve uma versão que eles lançaram depois que eu achei horrorosa. E ela era um redesenho completo, e o arco era como se fosse um traço, era diferente, né? Parecia que tinha sido desenhado pelo... Como é que chama o designer da Globo lá? O Hans Donner. Foi bem diferentão, assim, o fone, né? Não pegou, tanto que eles acho que mudaram um pouco tempo depois. Né? Mas eu acho curiosa, ainda assim é curiosa essa falta total de atualização. Eu não sei se a Apple concluiu. Cara, ele se vende sozinho numa taxa estável, previsível, e se a gente colocar esse bando de coisa a mais, vai custar mais caro para fazer e não vai aumentar tanto assim as vendas, não tá vendendo ali, né? Porque se o argumento for, mas todo mundo usa, então pronto, então todo mundo usa, tá vendendo, né? Mas eu concordo com você, que a minha impressão também é essa. Assim, primeiro, usar na academia. Sim, poucas pessoas usam, porque deve ser um peso pentelho, e academia, se às vezes você está, né, meio deitado, né, arqueia pra frente, é um fone pesado. Tem gente que usa, na academia que eu vou, tem gente que usa e fala, cara, que loucura que você tá usando esse trem aqui. Mas tem gente que usa, né? Mas, geralmente é o menorzinho, de estilo AirPods, né, Pro, coisa assim que o pessoal usa, que é mais confortável mesmo, né? E eu lembro que a reclamação principal é que ele era meio pesado, tinha o lance de suar dentro da orelha, condensar até dentro, né, porque o material gelado dele ali, com o suor do corpo. Então tinha esses problemas meio, sei lá, de projeto. Mas é curiosíssimo, ele tá... e curiosíssimo de um jeito ou de outro, né? Ele tá tanto tempo assim, meio intocado. E um outro acessório que ganhou novidades, essa da mão de Felipe Espósito nessa semana, foi o Apple Watch. E parecia aquele jogo de completar as palavras improváveis, assim, porque o Apple Watch talvez ganhar Touch ID não tava no meu bingo para rumores desse ano. Que história é essa? Pois é, a gente comentou na semana passada aqueles vários vazamentos que vieram de um código interno da Apple, mas ainda tinha mais coisa para encontrar lá dentro. E dessa vez eu publiquei lá na Macworld uma matéria sobre a possibilidade de um futuro modelo do Apple Watch ganhar Touch ID. Pois é, e analisando ali os códigos, dá a entender que a Apple está testando internamente algum modelo de Apple Watch que suporta o Touch ID de alguma forma. Como tudo isso a gente descobre por código, para explicar melhor, o Touch ID internamente tem um codinome que chama Apple Mesa. É o codinome do Touch ID desde o iPhone 5S. E aí, para você suportar o Touch ID, precisa de drivers específicos para isso. Se você olhar num MacBook que tenha Touch ID, você vai encontrar os drivers do Apple Mesa. Se você olhar nos drivers de iPhones com Touch ID, você vai encontrar o Apple Mesa, de iPads. O Face ID, por exemplo, o codinome dele é Pearl. Na época até o Rambo vazou lá, na época do iPhone 10. Agora o Touch ID é esse Apple Mesa. E por coincidência, existe um modelo de Apple Watch nesses códigos vazados da Apple, que seria da família Watch 8, que a geração atual é a Watch 7C, que ela é uma variação do Series 9, que é o Watch 7. Então, a gente tem o Watch 7, que é o Series 9, o Watch 7B, que é o Series 10, e o que vai vir esse ano é o Watch 7C, que seria o Series 11, que continua sendo uma variação lá do que a gente tinha no Series 9. Então, ter um Watch 8 ali significa que já é uma família nova, que talvez vai ter um design novo, chip novo, vão ter mudanças mais significativas. E esse Watch 8, que seria a geração que pode vir a partir do ano que vem, tem suporte ao Apple Mesa. Só que não tem como a gente saber, por exemplo, vai ser no botão, vai ser embaixo do relógio, mas de alguma forma a Apple está testando Touch ID no Apple Watch. Quer dizer que já vai vir no ano que vem? Não necessariamente, porque a gente está falando de um código interno, protótipos, ela pode estar testando e no fim das contas, não está pronto, não ficou legal, descarta, vamos testar isso depois. Mas é bem legal saber de uma fonte oficial, porque esse código veio de uma fonte oficial, que lá dentro tem alguém experimentando com Touch ID no Apple Watch. Aí eu fiquei pensando, muita gente pensou nele sob a tela. Eu acho que o jeito mais ergonômico, hoje em dia já tem no botão da coroa digital o sensor, o ECG, certo? Que ele faz, ele dá liga com o sensor que tem embaixo ali, que cola no pulso, com a sua outra mão, e você encostando ali, e com isso dá pra fazer essa medição, né? E embaixo da tela, eu acho que ficaria estranho, né? Tanto da parte de ergonomia, a não ser que você fosse usar o dedão mesmo. Então eu imagino que seria no outro botão, o botão lateral, a coroa digital ali, aquele botão teria um reconhecimento digital, assim como tem o iPad, que alguns têm o Touch ID no botão
fininho ali, né? Não é tipo de passar o dedo, que nem era a autenticação de caixa eletrônico, mas sim, ele só pega um filezinho ali da sua digital e com isso já fica suficiente, né? Onde você imaginaria? Então, eu acho que seria nesse botão lateral, mas onde você imaginaria que seria esse Touch ID? Eu acho que o mais natural seria no botão lateral ali mesmo, né? Que é aquele botão que já é maiorzinho e meio que tem o formato do... Você pegar o Touch ID do iPad mesmo, já é meio Exato. que esse formato do botãozinho. Você só coloca o indicador ali do lado e ele já autenticaria. Até vi um pessoal falando, mas por que ter Touch ID no Apple Watch, né? Já funciona. Eu mesmo, não é que, nossa, é impossível usar o Apple Watch sem Touch ID. Mas sei lá, eu não gosto de tomar banho com o Apple Watch, eu tiro toda vez. Aí toda vez que você vai colocar de volta, tem que ficar digitando o PIN lá na tela. Aí você vai usar o Apple Pay, você tem que apertar duas vezes, igual o iPhone, tem que apertar duas vezes. Eu adorava o iPhone com Touch ID só por isso, que eu lembro que era só ficar com o dedo no Touch ID, você encostava o iPhone na maquininha, ele já autenticava na hora. O iPhone com Face ID você tem que dar os toquinhos, o Apple Watch é a mesma Uhum. coisa. Então, né, ao invés ali você vai pagar, você só encosta o dedo, ele já autentica, você já encosta o relógio. Acho que seria bem legal, né? Deixaria um pouquinho mais conveniente ali, mas eu acho que ficaria no botão lateral mesmo. É. Isso é uma coisa do Apple Pay que até hoje eu nunca lembro que tem que autenticar o rosto. Então eu saco o iPhone do bolso, aperto 2 vezes o Apple Pay e dou ali na maquininha ali. Aí toda vez eu falo, velho, quem é você? Não sei, deixa eu ver sua cara aí. Aí, peraí. Aí você começa a digitar o código, aí ele reconhece seu rosto, aí todo mundo na fila fala, paga logo. Então isso sempre me buga um pouquinho esse processo ainda. Com o Touch ID não tinha isso justamente por isso, né? Que invocar e autenticação era basicamente a mesma coisa, o mesmo gesto. Não tinha um sem fazer o outro, né? Então acabava sendo um pouco mais eficiente mesmo. Mas é uma boa pergunta o porquê, né? Eu não uso, parei de usar aquelas integrações que existem. E eu não sei porque eu parei, mas deve ter tido um motivo. De você destravar o relógio com o iPhone com o relógio, travar um Mac na hora que você saía de perto. E tinha esse, não, você botou o relógio, destravou ali no iPhone e destrava o relógio também. Na pandemia a Apple mexeu muito nisso também por conta das máscaras, ela achou uns jeitos mais eficientes aí de todo mundo lidar com os telefones do dia a dia usando máscara. Mas eu desliguei essas coisas todas, não lembro por quê. Devia estar algum bugzinho pentelho que eu falei, então quer saber? Dane-se. Você usa essas coisas? Eu uso, mas eu percebo que é bem unreliable, assim, esse de que você desbloqueia o iPhone e ele já desbloqueia o relógio. Tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona. Às vezes o iPhone já tá desbloqueado, daí o relógio fica ali bloqueado no seu pulso, você tem que digitar o PIN. O do Mac também, assim, é um negócio que funciona quando quer. E tem vários asteriscozinhos, assim. Se você tá longe, óbvio, por segurança, daí já não funciona. Mas só que às vezes você tá perto e ele acha que você tá longe. Então, é um negócio que, se funcionasse como a Apple promete nas propagandas, seria bem legal, mas acho que um Touch ID seria mais conveniente mesmo do que ficar dependendo desses vários workarounds. Agora a sua senha do Apple Watch são 4 dígitos ou 6 dígitos? São 6. Acho que até mais. Eu acho que é a mesma do iPhone, que assim, é uma senha numérica, mas são vários Poxa, números. caramba, é a Então. minha. Que os ladrões não escutem, mas são 4 mesmo. Pronto, já destravou e Ladrões não beleza. ouçam a fonte. Exatamente, né? Que assim é 1. Não é, tô brincando, tá? Mas... E teve uma outra notícia relacionada ao Apple Watch nessa última semana. Essa, a gente deve ter falado sobre isso aqui, porque era meio óbvio que deveria acontecer, que a Máximo, que estava processando a Apple por conta do sensor de oxigênio do sangue, agora está chiando porque a Apple deu um jeito de voltar com isso no Apple Watch nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e que quer falar com você que está querendo resolver de vez complicações, perrengues, burocracias, pendências chatas, desafios, como eles falam, da sua vida PJ, do seu CNPJ. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, se você está querendo abrir a sua empresa ou já tem uma empresa e quer resolver algum perrengue aí que faz tempo que você não consegue, a Firmou resolve, ela vai fazer isso para você. E ela vai além de oferecer serviços de contabilidade aí só do dia a dia
e atua como mentora financeira para você e para sua empresa. A gente conhece muito bem isso. Qualquer dúvida, qualquer imprevisto que pinta, a gente manda para eles, eles resolvem. É incrível, eu nunca vi contabilidade conseguir resolver dessa forma tão fácil, se explicarem, entenderem e fazerem, né? Quase inédito, né? Isso para mim, pelo menos, foi muito inédito para abrir a empresa também, né? A gente quer abrir a Gigahertz, tá bom, pá, tá pronto. Levou um tempinho, mas eles fizeram, né? O que é o principal. E além disso, afirmou que conhece as melhores estratégias também para você abrir e manter a sua empresa de olho em economia de custos, tributos certinho para cada categoria. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmoo oferece e se livrar do perrengue que é essa parte financeira, burocrática de abrir ou de manter também a sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook e procura por @Firmoo Consultoria. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta a fonte independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui pra gente. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por, literalmente, todo o apoio ao Gigahertz. Valeu, Firmoo! Valeu e vamos lá. Rápida recapitulação. A Apple lançou o Apple Watch com o oxímetro. A Máximo processou a Apple e falou, escuta, essa patente é nossa, você vai ter que pagar pra gente. A Apple falou, não. Aí ficou uma briga. Muitos vai e vem, a Apple tentou invalidar algumas patentes da Máxima, às vezes acontece, é engraçado o processo, a Apple fala, essa patente não é válida, isso fala verdade, né? E a empresa perde a patente que ela usou para processar. Não foi o caso. Acabou que a Máximo conseguiu convencer a justiça americana que a Apple não poderia importar o Apple Watch para os Estados Unidos, para vender, o Apple Watch com oxímetro que desse para os americanos usarem. O que a Apple fez? Ela desativou por software o oxímetro, não tinha como usar isso só nos Estados Unidos. Mesmo que você comprasse lá fora e viesse para o Brasil, danou-se, você não tinha como usar o oxímetro. E na semana passada, retrasada, a Apple anunciou, mundo, seguinte, vai ter o oxímetro de volta no Apple Watch dos Estados Unidos, mas com uma gambiarra. A gente vai fazer a medição no relógio, ele vai passar os dados todos para o iPhone vai fazer o cálculo, vai mostrar, então o Apple Watch é só um coletor da informação mesmo, e é isso aí. A Máximo falou, oi? E no processo que ela abriu contra o US Customs, a receita de importação que autorizou a Apple relançar o sensor desse jeito, a Máximo fala, a gente descobriu que a Apple estava fazendo isso junto do anúncio para o mundo, com a imprensa, nem avisaram a gente. Eles estão bravos e estão processando agora por conta disso. Era meio inevitável, né? Mas e aí, Felipe? Exatamente, não é uma surpresa que eles ficariam chateados com o resultado que teve toda essa controvérsia, porque ela já vinha processando a Apple por violação de patentes, teve lá a ordem no final de 2023 que proibiu a Apple chegou a parar de vender alguns Apple Watch nos Estados Unidos, foi a maior confusão, ninguém esperava que isso ia acontecer. Aí depois ela lançou a atualização para desativar o recurso para poder voltar a vender esses Apple Watches lá fora. E agora a Apple, como você bem notou agora, reativou o recurso através de um modelo novo, né? Ela não trouxe exatamente um modelo antigo, ela inventou um jeito novo de fazer ali que contornava esse bloqueio, teve essa autorização, tanto que a gente até comentou aqui na fonte. Agora você termina, para quem tem um modelo dos Estados Unidos, você termina de fazer o teste, ele fala, veja o resultado no seu iPhone. Aí você tem que pegar o seu iPhone e olhar lá no aplicativo saúde. Pois é, mas você precisa terminar no seu iPhone, igual a carangueja manda. Então, eles conseguiram contornar ali, mas claro que a Máximo não ficou feliz e tá recorrendo dessa decisão para que a Apple continue proibida de oferecer esse recurso para os usuários de Apple Watch. Uma novela, né? Claro que a Máximo não ficaria feliz com isso, mas acho que depois dessa decisão, não sei se tem volta, se eles conseguem outra proibição. Acredito eu que vai ficar por isso mesmo. Não sei o que você acha, Marcos. Eu também acho. Eu vi muita gente associando isso ao presentinho de ouro lá que o Tim Cook deu pro Trump. Não acho que seja nesse nível, mas atrapalhar não atrapalhou, né? Então, eu vi que o lance da Máxima, assim, né, o processo dela já custou, a gente até falou sobre isso, que você trouxe esse número, né, que custou já algumas centenas de milhões de dólares, assim, o que eles esperam ganhar com isso? E eu vi o John Siracusa no último Accidental Tech Podcast falando, a Máximo já conseguiu o que ela queria, não tem nada, né?
A justiça comprovou que a Apple estava infringindo, e pronto, você para de vender e pronto, né? Não conseguiu reaver parte do dinheiro, não foi indenizada. Nessa briga toda, essa confusão toda, o CEO da Máximo foi mandado embora, em parte, aparentemente, por causa disso, mas também, enfim, né, brigas de diferenças criativas, né, de caminhos ali, de bastidores. Então o Máximo já conseguiu o que ela queria. Cuidado com o que você deseja, né? E não adiantou nada. Né? E ela segue. E se a Apple garantiu na justiça e foi, né, com uma gambiarra, se a gambiarra contorna a patente, sinto muito. Ela foi mais criativa do que a Máxima imaginou que ela seria pra fazer isso. Ela tá fazendo o trabalho dela. Claro que ela tá. A essa altura, que nem a falácia eu não sei se tem um termo em português, o sunken cost fallacy. O Rambo fala assim, geralmente sobre isso no ADT também, né? Assim, você fala assim, nossa, eu já gastei tanto com isso, eu vou gastar mais agora pra ir até o fim. Por quê? Já gastou muito, já perdeu muito, pronto, para, né? Porque se der certo, aí a recompensa... Não, é assim que o povo perde dinheiro em site de aposta, assim que você... Não é por aí, essa não é a lógica, né? Muito fácil recorrer a essa lógica, aparentemente a Máximo tá fazendo isso, né? Então tá aí, tá de volta pros estadunidenses, como o Felipe gosta de falar, o recurso. É bom pra quem vai comprar Apple Watch novo agora no final do ano, pode importar que vai ter o recurso. Não é exatamente o mesmo recurso, mas vai ter o recurso, porque eu É, sempre vi um pessoal frustrado, né? Que, meu Apple Watch eu deixei fora, não tem mais. Agora tem, pelo menos isso. e é isso. Aqui, todo mundo que comprou nesse intervalo de que foi um ano que ficou sem vender o É coxímetro um, ligado? é um ano e meio. Um ano e pouco, então, né? Foi assim, ó, tanto de Apple Watch que vendeu nesse meio do caminho. E não é exatamente um recurso que as pessoas usam em horrores. Né? Acho que se fosse qualquer outro Pois é. sensor, acho que a Apple, o mais importante ou mais usado, a Apple teria sido diferente essa conversa. Né? O do próprio do sensor de fibrilação atrial, por exemplo, que ele é... Que o de UECG, você tem que fazer ativamente o exame. Né? Você tem que fechar, eu falei, de fechar o circuito com os dois braços ali para você poder fazer o exame. Os outros, né, os mais passivos, inclusive, que te alertam se tiver alguma coisa errada. Né? Aliás, médicos e médicas, se eu fazer uma bobagem sobre o CG, me corrijam, por favor, tá? Mas os outros mais passivos, e trazem um benefício real, um ganho real, né? Faz do Apple Watch ser essa central silenciosa de sensores que te avisa com alguma coisa errada, aí eu acho que teria sido diferente a conversa. Mas esse, o oxímetro, assim, quando ele saiu, o pessoal falava que ele era meio impreciso ainda por cima, né? Então era mais, sei lá, supérfluo ainda. Foi só que, dá, então põe, né? Mas não era uma coisa muito essencial, né? Total. Eu lembro que na primeira versão melhoraram muito, mas você fazia uns testes e falava, a sua oxigenação tá em 85, ou seja, você morreu, Não. mas agora eles deram uma melhorada, mas é isso, eu concordo que é um sensor meio... Até porque a própria Apple fala, ele não é pra te dar uma medição precisa, ele fica calculando, ele dizendo que ele fica em segundos rodando, e aí ele te dá uma média do que ele calculou em todo aquele tempo que o aplicativo ficou rodando, ou calcula durante o sono, que diz que é mais preciso, Uhum. que daí você tá parado. Então, mas é isso, se fosse o eletrocardiograma, até o sensor de batimentos cardíacos, ela teria conduzido toda essa situação de um jeito diferente mesmo. Sim, e teve uma coisa curiosa que o meu irmão me mostrou nesse fim de semana. Meu irmão mora lá no México, ele está visitando aqui no Brasil, e ele mostrou para mim o gráfico de saturação do sangue, que ele pega durante o sono, ele faz a medição também, né? E Cidade do México, 2.000 metros de altitude, super alto, tal, tem menos oxigênio. Aí ele mostrou no gráfico, né? Tem o normal ali, o corpo dele já se acostumou a estar morando no México, mas chegou no Brasil faz, pum, vai lá pra cima o gráfico de oxigenação, porque tem tanto oxigênio em volta, porque a altitude é mais baixa, e aí fica mais fácil, né? Então é engraçado ver o gráfico dar um saltão assim de 2, 3 dias, que era o tempo que ele estava aqui, só porque estava aqui, tem mais oxigênio em volta. Que doido. Muito bem, pulando pro iPhone, agora a gente... eu vou fazer uma pergunta que eu faço a cada 6 meses, eu acho, pro Felipe, mas eu acho que ela é sempre interessante para as pessoas também refletirem sobre isso. Você usa, ou como você usa, o botão de controle da câmera do seu iPhone? Olha, pra não dizer que eu não uso, eu coloquei o atalho para ele abrir o Halide e aí eu clico nele para abrir o Halide, porque Uhum. eu não quis trocar tem vários jeitos de abrir a câmera. Você pode ir no aplicativo, você pode arrastar a lock screen.
Eu deixo o arrastar na câmera padrão do iPhone, que assim, quero tirar uma foto do meu gato em casa. Arrasto, tiro ali na foto normal. Quero fazer uma foto bonitona em RAW, aí eu tenho o botãozinho para abrir o Halide e eu fazer a foto elaborada. Agora, usar do jeito que a Apple mostra, que arrasta aqui, arrasta ali, dá zoom, tira zoom, troca modo. Nunca. Usei na primeira semana e perdi um monte de foto, porque daí até você ficar arrasta aqui, arrasta ali, você perde o momento, aí você clica, a foto sai tremida, não uso o botão. E a experiência que eu tenho de conversar com outras pessoas que têm iPhone, eles falam, escuta, botão, você usa botão? Não uso. Então, eu acho que foi um recurso, foi um dos maiores gimmicks que a Apple inventou no iPhone nos últimos tempos. Eu nunca esqueço a Larissa quando ela viu esse botão primeira vez. Nossa, isso, vão tirar no que vem, né? Isso é só pra esse ano. Eles estavam sem o que colocar e puseram isso, né? E muita gente apostou que isso ia durar pouco, né? Então aparentemente ele vai manter. O meu contato com ele foi super pouco, foi fuçando. Quando saiu o iPhone novo, meu irmão tava aqui, fui fuçando no iPhone dele, vendo como é que era. E por ser uma absoluta novidade, a impressão que tinha é que precisava fazer um curso para aprender a mexer em todos de você deslizar e ativar as funções. Agora você ativou a função, você clica de novo para você ajustar a função. Se você quebrar, você clica de novo e tira a foto. Era muito complicado, né? E pintou nessa última semana um rumor de que a Apple está planejando lançar um botão com versão simplificada do controle de câmera para o iPhone 18. Ou seja, nem seria para o que vai sair nesse ano ainda, deve manter para esse ano, mas que no ano que vem ela deve simplificar. Eu não sei se as pessoas estavam clamando por isso ou se elas não se importam muito assim com esse botão. E aí é o que nem o Sunken Cost Fallacy da Apple. Já tem o botão, já viemos aqui, investimos horrores, vamos tentar tirar proveito dele e ver se desse jeito as pessoas usam, né? Eu não sei se... Eu vou até deixar aqui na descrição do episódio uma enquete para vocês preencherem. Quem tem o iPhone com botão, se você não tiver, é óbvio que você não usa. Então quem tem o iPhone que tem esse botão, diga pra gente se vocês usam ou não. Se ele é mais próximo de uma touch bar ou se ele tem ali o seu público fiel e a sua utilidade para vocês, né? Mas é curioso. Primeiro, o rumor ser sobre o ano que vem sobre isso e a Apple ainda estar pensando nele. Será que assim as pessoas vão usar? Não sei. Até foi um leaker que soltou essa informação. O que ele imagina é que provavelmente a Apple vai simplificar o hardware por trás desse botão, pensando principalmente em custo, né? É um negócio que poucas pessoas usam. Então, se elas não usam, dá para repensar como que é feito. Ele até sugere ali que a parte de toque vai ser tirada e vai ficar só o sensor de pressão mesmo para você abrir a câmera, segurar, igual hoje você para usar o Visual Search, Visual Intelligence, você segura o botão, ele abre ali aquela tela, então ele deve manter essas funções, mas a parte de ficar arrastando para lá e para cá, talvez a Apple viu que o pessoal realmente não usa e aí pensou, ninguém usa, vou tirar e cortar custo e simplificar. É a mesma coisa com o 3D Touch. E olha que o 3D Touch eu achava muito mais legal e útil do que esse botão de câmera. Mas você pegava um usuário leigo, acho que a galera nunca entendeu o que era o 3D Touch. O pessoal nunca sabia que tinha um sensor de pressão ali na tela, que entendia a diferença de um toque forte para um pressionar só e ficar com o dedo ali. O que aconteceu? A Apple tirou, porque também era uma tecnologia complicada, custosa e que ninguém se importava na prática. Então tirou e eu achava super legal. Eu acho que o caminho vai ser o mesmo. Ela vai simplificar, vai, né, para não tentar também falar, a gente colocou ano passado e agora já tirou porque ninguém se importa. Ela geralmente segura isso por um tempo. Eu só vê a Touch Bar que ela deixou aí uns bons 4 anos dos Macs até tirar, mas vai chegar um dia que ela vai simplesmente não vai estar lá mais e ela não vai falar disso, o slide vai seguir e a gente acabou o Camera Control. Eu acho que vai ser por aí. Eu vou te dizer que eu sou um viúvo do 3D Touch, do Pick and Pop. Eu achava o máximo tudo sobre ele, como funcionava a tecnologia. Eu achava super legal. Eu sei que hoje ela colocou um jeitinho em software de não precisar ter o hardware. Que bom, ela poupou dinheiro pra ela. Bom pra ela. Aparentemente tá precisando. Mas, e no caso desse botão, né, sendo a mesma coisa, eu penso, por exemplo, nos AirPods, que tem aquela, sei lá, uma fitinha capacitiva com, né, que tem um botão e tem slider sem ter botão e sem ter slider e usa só ali a intensidade de contato do seu dedo e deslizando, ele ativando ali os sensores diferentes para aumentar, ajustar volume, coisa assim. Não sei se seria nesse nível o que a Apple faria, se só isso já considera hardware mais barato e simples para ela para poder fabricar, etc. Mas eu acho curioso esse botão, como tudo sobre ele é meio
meio estranho, assim, né? A tentativa eu comparei com a Touch Bar, que a minha impressão é essa, né? É uma solução que ninguém pediu para um problema que ninguém tinha, que na verdade era um problema de software. A confusão toda da câmera, do aplicativo de câmera, que continua, inclusive, né? Não é esse botão que vai resolver isso. Então eu não sei se ela é a solução errada para o problema certo, ou se é a solução certa para o problema errado. Não fechou ainda para mim essa conta, não. Eu também, novamente, uso pouco. Quando tentei usar, achei confuso, pouco intuitivo. E também acho que o problema é mais software. Realmente, se o aplicativo de câmera fosse mais intuitivo, talvez não precisaria ter um botão para as pessoas terem modos rápidos ali. Porque a Apple, né, o Alan Dye prefere esconder tudo na interface, igual a câmera nova, que escondeu mais ainda, né? Já era escondido. O pessoal, Uhum. agora a gente quer. O pessoal sempre pedindo, queremos câmera Pro, queremos mais recursos. A Apple, menos recursos, tudo escondido, né? Então, paciência, né? Vamos ver até quando dura esse botão. E isso você me fez lembrar do quê? Que tem aquele rumor também de que a Apple vem trabalhando em um aplicativo específico mais avançado de câmera que seria diferente do aplicativo de point and shoot. Será que essas coisas estão relacionadas de alguma forma? Não sei. Vamos ver se com esse rumor aí que a Apple estaria desenvolvendo o aplicativo, acho que provavelmente eu chuto que seria algo exclusivo para os iPhones 17 Pro, né? A Apple adora achar coisa de software para vender iPhone novo, então ter um aplicativo exclusivo de câmera para os iPhones novos seria um bom motivo para tentar justificar a troca ali. Então, quem sabe nesse novo aplicativo tem algum novo meio, algum novo método de integração com o Camera Control. Isso eu acho que realmente vai ser um recurso que ela vai deixar ali até o pessoal esquecer que existe para ela só sumir com ele mesmo. Pode ser também. E olha só, essa vai ser a segunda vez que a gente vai falar sobre o Touch ID de volta num produto da Apple nesse episódio. Olha Outra coisa só. que não tava pro meu bingo nessa década. Mas nesse último fim de semana, o Mark Gurman fez um daqueles aqueles apanhados de rumores e vazamentos, etc., do que a gente pode esperar do tal do iPhone dobrável, que deve mesmo vir no ano que vem. Ele colocou essa matéria, ele publicou como. Foi na Power On, né? A newsletter dele. De um plano de 3 anos fazer grandes mudanças aí no iPhone. Então começa nesse ano com o iPhone Air. Então, o design é parecido, mas tem uma mudança significativa. No ano que vem, o iPhone Fold. E no ano seguinte, que seria o iPhone de 20 anos, aquilo tudo, um iPhone que o vidro curvo de fora a fora, ele descreveu, basicamente é isso, né? Mas o ponto é que ele falou um pouco mais sobre o que ele sabe desse iPhone dobrável e que ele deve ter um Touch ID. O que eu falei, oi? Além disso, É. 4 câmeras. Mas Felipe, Touch ID de novo. Pois é, o Touch ID de novo, provavelmente pela dificuldade de colocar os sensores do Face ID por baixo da tela. Porque existe uma tentativa por parte de várias fabricantes de enfiar a câmera por baixo da tela. A Samsung tem isso no Fold. A câmera interna, porque quando o Gurman fala 4 câmeras, ele até coloca ali, né? Seria uma câmera frontal para quando ele está aberto no modo tablet, uma câmera frontal, provavelmente que vai ter uma telinha do lado de fora para você usar ele como um celular normal. E as duas câmeras, que seriam as câmeras traseiras de alta resolução, as grandonas ali. Mas essa câmera da tela principal, da tela grandona, a Samsung mesmo conseguiu já colocar ela por baixo da tela. Só que é cheio de asteriscos. É literalmente, porque assim, eles têm que inventar uns pixels que eles ficam quase transparentes para a câmera conseguir pegar a imagem através desses pixels. Só que o resultado é que a câmera é horrível. Eu já testei e realmente assim, a qualidade das imagens que saem dessa câmera interna são muito ruins, porque Uhum. é física, né? Tem algo tampando o sensor ali. O pixel, por mais que ele consiga ser um pouco transparente, ele não é 100% transparente, ele não é invisível. Então tem algo na frente ali. E a Samsung, claro, usa principalmente muito software para corrigir as distorções causadas por isso, mas não tem jeito. Agora imagina colocar o sensor do Face ID escondido embaixo dessa tela. Fica ainda mais difícil, né? E provavelmente vai ser um aparelho, ó, essas telas dobráveis, mais finas, o aparelho é mais delicado. Então, muito provavelmente, é mais fácil para a Apple colocar o Touch ID do lado, que é o que a Samsung faz também, esse Galaxy que ele tem a biometria ali no botão lateral, do que colocar o sensor do Face ID embaixo dessa tela dobrável. Então, muito provavelmente é por isso que a Apple deve seguir o caminho do Touch ID.
que se for pensar que os próprios iPads, né, tirando o iPad Pro, os iPads têm Touch ID, o iPad Mini, o iPad Air, então para o usuário de iPad também não vai ser nenhuma novidade ter um botão ali para você colocar o dedo e autenticar. Né? Mas estou bem curioso porque nós sempre falamos aqui numa fonte que quando começaram esses rumores mais recentes de que o dobrável vai vir ano que vem já, eu ficava, nossa, otimista, né? Mas tá todo mundo batendo nessa tecla de que vai ser no ano que vem mesmo, né? Pois é, eu tô achando curioso. Depois desse último telefone, eu falei isso, né, do dobrável da Samsung desse ano, eu falei, tá, agora eu quero um. Agora chegamos na tecnologia que permite ele existir com uma coisa que traz a vantagem e não só a ideia de ser um dobrável enorme só porque você queria dobrar, né, ficar 2 telefones grossões. Agora que a tecnologia já existe, ainda tem a do vinco na tela, eu não mexi nesse dobrável novo da Samsung. Eu suponho que a cada versão fica um pouquinho melhor, mas ainda assim perceptível, aquilo tudo. Eu não compro a ideia de, você se acostuma, que nem o recorte do Face ID, a própria Dynamic Island. A Dynamic Island deram sei lá, ela tá lá mais de propósito ainda do que o Face ID, né? Mas o Face ID, o recorte na tela, até hoje, eu acho horroroso até hoje. Então, vamos ver essas questões, como é que ela vai resolver, se ela vai resolver. Parece que sim, né? O rumor é que ela conseguiu, tem uma tecnologia lá que vai fazer no T-Vinco. Quero ver. Vamos ver, né? Depois de 6 meses, depois de um ano, como é que vai ser isso literalmente na mão das pessoas testando. E que a Apple também deve incluir nesse iPhone o modem dela, né? Que é o resultado da compra da divisão de chips da Intel, que só agora a gente tá começando a ver frutos disso, né? Esse modem mesmo, ela finalmente deve começar a colocar em mais produtos, até o Garmin comenta que nesse ano o modem estreou, né? O chip C1 estreou no iPhone 16e, deve chegar no iPhone 17 Air esse ano, e aí no ano que vem ela deve começar a colocar nos devices mais principais. Até porque é o que a gente sempre comentou aqui na fonte. É arriscado ela já colocar um chip novo, um modem que mexe com a qualidade do sinal de celular 5G, já no iPhone 17 Pro, que é o mais vendido, é o que ela tem mais demanda, precisa de mais componentes. Então, ela começa ali pelas beiradas e depois vai trazendo isso para os devices principais. E esse dobrável também deve contar com o modem da Apple. Você comentou sobre os novos Fold da Samsung. Eu fui na loja brincar com eles um pouquinho. E realmente eu fiquei bem impressionado, porque eu cheguei a testar alguns no decorrer da história do Fold da Samsung. E é notável o quão eles conseguiram melhorar. Que o primeiro parecia um protótipozão, né? Aquele negócio clunk, assim, desengonçado, grosso. O vinco era extremamente perceptível. A tela da frente era minúscula comparada ao tamanho do celular. E agora, assim, ele tá tão elegante, porque ele é super fininho. Você fecha ele, coloca do lado de um iPhone, parece que você tá segurando um celular normal. Você não lembra que ele é um dobrável. De tão fininho que ele ficou. Aí você abre, tem a telona grandona. O vinco ainda tá ali, mas já tá bem mais discreto do que eu me lembro das versões que eu testei. Então acredito que até a Apple lançar, isso já vai ter melhorado ainda mais. O vinco estará ainda menos perceptível. Então fico bem empolgado porque me parece que chegou num ponto de maturidade que tá legal, dá pra usar no dia a dia sem pensar no que você tá abrindo mão pra ter um telefone dobrável, que era o rolê de antes. Eu só fico pensando que pra gente que escreve, trabalha com isso e gosta de ter as novidades, tá cada vez mais difícil acompanhar o iPhone, né? Porque vai ter o Air, vai ter o dobrável e vai continuar tendo o Pro Max, que é o que vai ter tudo, né? Então, 3 iPhones novos, vai ter que escolher um deles, né, pra ter. E esse é um bom exercício já pra ir se preparando, né? Porque e vai ser muito caro também, né? Esse é outro problema, né? O rumor tá que ele ia ser por volta de $2.000, mas baixou, né? Baixou o rumor. O rumor baixou de preço agora. Ia ser tipo 1.700, 800, era uma coisa assim. Eu tô louco nos números. Era por aí mesmo. Ainda assim é caro pra caramba, mesmo comprando lá fora, mesmo se enfiando embaixo do braço pra Receita não ver, é muito caro. Então eu não sei. Só por comparação, o Z Fold começa em $1.800 lá fora. E passa Então... $2.000 dependendo do armazenamento. E aqui quanto que é? Aqui eu acho que o preço oficial é. Deixa eu pegar aqui pra gente falar certo. É que a Samsung é o método Pizza Hut, né? Você dá uma cambalhota, pronto, ganhou desconto. Mas... tem vem na caixinha de cereal, né? Ó, acho que o preço oficial dele é 13 mil, mas eu já achei aqui no varejo por 7. Tá, então.
Tá, eu pago 7 mil no iPhone dobrável. Vai doer? Vai. Mas já que estamos falando disso. Mas, e tem que pensar também, né? Que tipo de. Até onde a Apple poderia tirar coisa e ainda assim valer a pena se você tá vindo de um Pro Max, seria meu caso, né? Sai do Pro Max pra comprar o dobrável. Eu imaginaria que ele teria tudo que o Pro Max tem, mas, por exemplo, as câmeras, né? Você vai ter uma na frente de fora, uma na frente de dentro e duas atrás, você já tá abrindo mão de algum hardware de câmera em algum momento, não vai ter. Né? Então, o que mais será que vai fazer falta? E você fala, eu sei que é legal e novidade, mas não estou disposto a abrir mão disso e disso, por exemplo, para sim, não ter o Face ID, ter o Touch ID, tudo bem. É até bom, para pagar as coisas vão ficar mais fáceis. A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Mas o que mais será que ela tira e aí, a partir de que ponto, sei lá, não valeria a pena, né, comprar? Sei lá. É um exercício. Eu mesmo penso muito em câmera, porque uso muito a câmera agora pra Sim. gravar vídeo todo dia, então abrir mão de uma lente eu já fico. Por mais que eu acho super legal a ideia de ter um celular que vira um tabletzinho ali pra usar no dia a dia, mas se ele não tiver as mesmas câmeras que o Pro Max, eu continuarei usando o Pro Max. Uhum. Eu fico pensando, a teleobjetiva é a de meio, né, de meio X. A teleobjetiva é a zoom. Tá, Tem a qual que é? ultra-wide, A ultra-wide, isso. a que a Apple chama, né, de ultra angular, a grande angular que é a padrão, e Uhum. a teleobjetiva que é a de zoom. Então, não, obviamente não seria a teleobjetiva, que o zoom é importante, mas a de zoom pra trás, de zoom meio, né? Essa eu até que uso bastante, sei lá, quando eu quero. Tô na rua, eu quero mostrar uma coisa pra Lari, assim, mostrar, ó, como é que tá. Eu uso mais do que eu imaginava, assim. Eu fiquei pensando na última semana sobre isso, falei, caramba, cara, essa acho que ia fazer falta. Sim, né? Eu tô tirando as fotos de alguma coisa, né? Não é um grande problema. Mas eu não sei qual câmera que eu abriria a mão pra poder. Que eu ia aceitar abrir mão, sabe? Difícil esse cálculo. É um exercício. Pra quem já tá acostumado com todas. Pois é. Agora, também sobre iPhone, pintou um rumor a respeito da volta dos que não emplacaram, dos que não foram. Tem um rumor sobre uma nova substituta da Apple para capinha de couro. A gente falou várias vezes aqui sobre a Fine Woven, que foi um fracasso, né? Aquela trama da Apple que sujava, marcava fácil, aí ninguém quis, a Apple meio que desistiu dela, não falou nada. Parece que vai ter uma substituta pra ela nesse ano, ou aquela conta Majin Buu, que eu acho que não sei se é um cara ou uma mulher, então vou falar, a conta Majin Buu. Vazou muita coisa que achou por aí, isso virou notícia na semana passada, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do que está lá pelo site, incluindo, eles acabaram de lançar um donglezinho para reduzir a latência de fone de ouvido, Bluetooth, né, de estilos AirPods, no fim das contas, o design é parecido de você para ter um pouco mais de performance, mais desempenho também. Além disso, eles têm capinhas, têm películas, tem, além do fone de ouvido que eles têm, que são os earbuds hybrid, tem também fone de ouvido o grande, o pequeno, né, o headphone grandão, tem com fio, tem sem fio. Eles têm também um hub novo, 4 em 1 de conectividade para laptop, que o hub, ele também é uma base que eleva, angula o laptop, fica mais fácil de você, enfim, trabalhar, sair por aí no dia a dia. Uma capinha para o Kindle de 11ª geração também bonitinha, capinha com uma textura, etc. Você pode conhecer tudo isso, todo o resto também do que eles oferecem em gorillashield.com.br ou passando aqui na descrição para já cair já com o cupom aplicado se você quiser, mas o cupom GHZ no checkout você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem. Aparentemente, a Apple vai lançar uma capa chamada Tech Woven, de tecnologia TCH Woven, para substituir o fracasso lá da Fine Woven. E já está vazando foto das opções de cores, alguns detalhes que geralmente quando vaza nessa frequência, tão próximo assim, deve ser verdade. A primeira coisa que eu quero te perguntar é, Felipe, Tech Woven? Pois é, Tech Woven, que seria ali um tecido tecnológico, né? Mas a Apple estaria usando uma trama, um tecido que é um pouco diferente do que ela usou no passado, que ela até chama de microsarja luxuosa. Então, a Apple desistiu da microsarja luxuosa, mas ainda assim está aparentemente, segundo esses vazamentos, procurando uma alternativa para essa capa que substitui o couro, que eu sinto falta até hoje. Eu não sou muito de usar case, mas quando eu usava, eu gostava das cases de couro, as pulseiras de couro.
E a Fine Woven na história a gente já conhece. A Apple tentou cobrar preço de couro por um acessório que era frágil, riscava, manchava e o que acabou, a Apple descontinuou os acessórios como todo mundo já imaginava. Mas parece que ela não desistiu e ela vai trazer um novo material ali, que também é um tecido, mas olhando pela foto dá para ver que é um tecido mais grosso, aparentemente, né, do que a Fine Woven. Que a Fine Woven você olhava de longe, nem parecia um tecido, assim, você passava a mão, era uma coisa até lisa. Isso aqui, por conta disso, era super frágil. Esse não, se você olha já dá pra ver, é bem notável que é um tecido. Eu acredito que você passa a mão, dá pra sentir ali que realmente é um tecido, pelo menos com base no que vazou ali de fotos. E realmente, já tem foto da caixinha, já tem foto dos cases, já tem fotos das cores. Então me parece que é algo bem concreto que vai acontecer, que a Apple já está se preparando ali para lançar essas novas cases. Vamos ver se dessa vez eles acertam, se vai ser mesmo um case resistente, um material que apesar de ser um tecido, seja um material bacana, mas sei lá, né? Ai, parece que pra quê, né? Pra que voltar com um negócio que já tentou uma vez e não deu certo, ao invés de tentar um material que seja realmente diferente, parece que a Apple não largou o osso de lançar um case de tecido. E pelas comparações, a gente só viu foto, essas fotos vazadas, algumas com uma qualidade boa, né? Aquela foto tremida, chacoalhada, né, no escuro. A textura visual, e certamente a física também, né, de tato, ela parece mais pontilhadinha, sabe? Tem uma texturinha que me pareceu mais agradável. E meu problema com esse nome é que é o seguinte: é o woven que marcou, eu acho, que é fine woven. Porque é uma palavra pouco usual, né? Woven, assim, em inglês, weave é trama. Woven é uma coisa que ela foi tramada, não de tramóia, mas o woven é que ela é feita a partir de uma trama, né? Então o fine woven que era uma trama fininha, etc, etc, para ser esse toque luxuoso, sedoso, sei o que a Apple falou. E essa não vai ser tão fininho assim. Mas eu acho que o problema é o woven que associa as pessoas ao ruim. Isso eu tô tirando do sovaco, mas eu acho que é isso porque é um nome pouco usual para um acessório que tinha woven no nome, isso deve se manter, né? E tech woven, vamos ver como é para apresentar isso, porque para mim não diz nada. E pior que não diz nada, ela é um nome, sei lá. Mas a textura mesmo tô achando interessante. Tem uma coisa só que me chamou a atenção. Quando pintaram as fotos lá que aquela conta Majimbu postou mostrando as capas, e eram umas 3 ou 4 fotos, em 2 delas já tinha marca de uso na trama. Tava meio esfolado ali. Falei, cara, se acabou de sair da fábrica, já tá assim, será que vai ter o mesmo problema que fez o negócio não dar certo? Não é possível. Não é possível que isso... A primeira, o aviso veio antes da Apple lançar o negócio, já era que esse podia ser o problema, né? Não dá pra acreditar que vai ser a mesma coisa com essa capinha. Não dá pra acreditar. Quero acreditar que não vai ser o caso. Tomara, né? Mas parece que não é a única capinha que a Apple tá planejando pra esse ano, né? Então, tem o lance da capinha de silicone também, que vazaram as fotos. O bumper, a volta do bumper, né? Só a capinha em volta ali, a proteçãozinha em volta, isso aparentemente é só pro iPhone Air. E uma coisa que a gente pode falar sobre eles, mas o que eu não vi nessas outras capas também, e que foi assunto na última semana, é que pelo menos na Fine Woven, embaixo, existem uns furinhos pro pessoal usar aquele que eles chamam de lanyard, né? Aquela alça que você acopla, né, para ficar fácil de segurar. E junto disso também, um que eles estão chamando de crossbody strap. Então, a faixa cruzada de usar cruzado no corpo. Eu tinha entendido que ia ser no corpo do iPhone. Mas o pessoal tá entendendo isso que é pro humano, não pro iPhone usar um strap. E é pra usar tipo bolsa. E que vai ter suporte a isso. Eu falei, bom, se vai ter suporte a um, outro é meio óbvio, mas... Quê? Esse lanyard parece que é algo bem acreditável mesmo, porque várias fotos que vazaram tem o buraquinho. Tem a foto da caixinha também, né, que vazou de uma das caixas dessa Tech Woven, e tem o desenho, né, de como colocar a cordinha ali, então me parece que vai ter mesmo. Até algo que eu nunca esqueço, quando a Apple colocou isso no iPod Touch, né, que tinha a traseira do iPod tinha um pedacinho de metal que você apertava, levantava uma partezinha mecânica e você conseguia amarrar uma cordinha ali no seu iPod. Agora a Apple vai Que era colocar mó isso legal.
Achava super legal. E assim, né, já tem lanyard nos AirPods, a caixinha dos AirPods tem o buraquinho, então acho que faz sentido a Apple ter isso também em case. E eu sei que é bem popular entre outras cases de terceiros. Eu lembro que quando eu fui no show da Taylor Swift que teve aqui, como né, é show, é muvuca, eu comprei um case de terceiros que tinha o lanyard só pra amarrar o celular no meu braço, ficar tipo, ó, tá amarrado aqui, né? Ninguém vai puxar e sair Uhum. correndo. Então, acho que para essas situações é interessante ter. Esse da que seria quase uma alça, né, para você passar no corpo, eu vi também. Assim, eu já vi algumas pessoas na rua usando. Coragem, né? Dar com o celular pendurado assim no corpo. Mas eu já vi um ou outro usando, então talvez a Apple fez ali um estudo, viu que tá em alta entre os jovens, e aí ela decidiu também fazer, né? Uma capinha com alça, pode ser essa possibilidade. Aí eu tô achando. O que eu mais tô achando engraçado disso tudo é que o pessoal, né? A conta Majin Buu tem postado as cases de silicone e falado que elas são de liquid silicone. Aí eu olho pra elas e fico, o que tem de liquid nisso? Porque pra mim é só a case de silicone que a Apple lança todo ano, né? Eu não sei se mudou um pouco o silicone, se vai ter um material diferente, se ela vai brilhar no escuro, não sei, mas por algum motivo estão chamando essas cases de liquid silicone. E a bumper, nossa, memórias. Eu lembro muito da época das bumpers, que a Apple deu bumper de graça pra todo mundo por causa do rolê lá da Antenna Gate. Eu gostava muito das bumpers, eu achava super bonitinha. Óbvio que ela não protege a traseira, mas até quem falou da bumper foi o Gurman. A Apple estaria testando as bumpers para ter um case no iPhone Air sem deixar o telefone super grosso, porque é isso, né? Você vai Uhum. fazer um telefone super fininho, aí você bota um case nele e ele fica da grossura de um telefone normal. What's the point, né? Então, a bumper seria meio que só uma decoraçãozinha ali para você colocar na lateral, para o telefone cair, bater a bumper né, não arranhar o telefone, mas a traseira em si estaria ali livre e não tomaria tanto da espessura do celular. Fico curioso porque, nossa, quanto acessório que a Apple tá planejando, né? Pois é. É pra compensar também o preço o aumento do preço do iPhone. E bumper é o para-choque, né? Só pra ter ali um almofadadinho só nas laterais ali. Ou seja, dependendo de como cair, as costas ainda estão expostas. A tela óbvio, também vai estar exposta, não vai estar coberta pelo case. Mas o lance do Liquid, tinha pintado um rumor de que a Apple ia lançar uma capa Liquid Glass, não tinha? Eu acho que agora Então. não era que a capa era Liquid Glass, é que deve ter Liquid no nome. E pode ser que o silicone ele tenha uma textura diferente mesmo, que tenha. Porque o silicone hoje ele é super liso, né? A pegada dele. Pode ser que seja um silicone. Não que ele seja meio grudento, porque ia ser meio nojento, ia pegar né, fuligem, ia pegar coisa adoidado, mas que ele tem um pouco de um toque um pouco mais diferente, que ele seja um pouquinho mais maleável mesmo, de toque mesmo, né? Ser quase um almofadadinho. Isso se ele mantiver esse toque liso também, o liso almofadadinho pode dar a sensação de líquido. Não sei, tô inventando aqui por conta desse nome, que deve ter alguma coisa a ver o porquê que estão lançando isso, né? Mas agora tá. Não era que a capa era Liquid Glass, é que pode ser uma capa Liquid no nome, e o povo juntou uma coisa com a outra. Agora, para finalizar o episódio de hoje, algumas notícias a respeito da Apple e toda a confusão dela com inteligência artificial. Não confusão, né? Nessa parte é injusto falar que é confusão. Ela buscando alternativas para complementar as coisas nativas que ela não tem. Uma delas, isso veio na mão do TechCrunch na sexta-feira, foi um reporte que eu achei super confuso de falar sobre ele quando eu estava escrevendo, porque o TechCrunch, a matéria falava como um fato, parecendo que a Apple já tinha anunciado algumas coisas que ela não tinha anunciado, mas eles não falaram que eles tinham visto esse material que não foi anunciado ainda. Então eles deram como um fato ali, né? De que a Apple está preparando o suporte corporativo nos sistemas dela, além da conta corporativa só do ChatGPT, que também me parece que não tem, né? Que é o iPhone nosso, meu, do Felipe, né? Quem quiser usar a Apple Intelligence, usa. E a Apple fez lá de um jeito que a parte de privacidade ela mantém, o ChatGPT não sabe quem é que está mandando a pergunta, mas se você quiser você faz o login na sua conta do ChatGPT. Mas existem contas corporativas, que são diferentes das contas de público final do ChatGPT. E essa não tem suporte para você conectar no iPhone e fazer as suas coisas. E as contas corporativas, o comportamento dela é diferente porque você pode, às vezes, ter um complemento de informações que são sobre a sua empresa, do seu contexto, tem todo o lance de não coletar os dados, mais ainda não coletar os dados para treinamento, por exemplo.
e as equipes de TI têm a possibilidade de ligar ou desativar algumas funções. No iPhone também é assim, né? As equipes de TI também podem, sei lá, bloquear acesso ao iCloud. Tem essas coisas, né? Então o mercado corporativo estava meio de fora dessa integração que a Apple está fazendo com o ChatGPT e que a Apple deve fazer isso, mas não está fazendo isso estruturado para ficar presa ao ChatGPT, que isso estaria modular e até nos documentos que o TechCrunch falou que viu, eu cacei bastante e não achei publicamente, eles devem só ter visto isso aí, caiu do caminhão, é que a Apple está falando, há serviços de terceiros de conta corporativa que tem conta de IA. Então isso, a Anthropic tem conta corporativa, a Microsoft com o Copilot, a integração toda dela com as coisas do Teams e do Outlook, enfim, da conta Microsoft tem conta corporativa. Então, isso pode ser... curioso não ter sido anunciado em WWDC, nada assim, mas pode ser liberado no ciclo 26. Eu acho que dá para falar assim, né? Porque se fosse chegar agora, eu acho que já tinha pintado mais sobre isso. Mas interessante. Pode ser que venha num 26.1, 26.2... E pelo que dá a entender, o TechCrunch viu ali um documento de suporte interno, que eu chuto que deve ser aqueles documentos que a Apple prepara para publicar quando ela lança o iPhone novo, que daí vem a documentação do iOS novo também. Então eles devem ter conseguido ali acesso a um desses documentos. E cita, né, não só esses recursos novos voltados para TI, mas também esse suporte a outras IAs que não o ChatGPT, que hoje é a única que se integra oficialmente a Apple Intelligence. O que também não é uma novidade, porque, primeiro, já faz muito tempo que a gente sabe que a Apple está discutindo com outras, principalmente com o Google, para adotar o Gemini ali como opção para a Apple Intelligence. O próprio Craig Federighi falou isso ano passado, ele falou, nós estamos considerando, uma hora vem. E nos códigos do iOS, inclusive, lendo ali, você já encontra referências não diretamente ao IA, mas sempre eles adicionaram de umas versões para cá uns códigos genéricos, né? Tipo, faça login no ChatGPT, e aí tem o código, faça o login no modelo genérico, né? Então, já tem códigos ali meio que prontos para quando a Apple começar a adicionar outras IA. Eu até acho que só não chegou ainda porque ela teve aquele imbróglio com o Google tá sendo investigado, antitruste, então talvez ela ficou com receio de aumentar ainda mais a parceria com o Google no momento em que tá todo mundo de olho na parceria que ela já tem hoje, né? Mas acho que, até pelo que o Gurman sempre falou, me parecia algo que era para ter vindo já nessa WWDC e acabou tendo que ficar para depois, mas que em algum momento ainda vai pintar aí essa integração com outras IAs de terceiros. Então, acho que talvez, quem sabe, até na keynote do iPhone, porque sempre tem um recurso ou outro que chega na versão RC, né, que é a versão final, mas que ela acabou não revelando ali no ciclo de desenvolvimento. Então pode ser que na keynote ela acabe falando um pouquinho disso, acabe eu falando, isso aqui a gente fez, vai ficar pro 26.1 que chega mês que vem. Então acho que tem chances da gente ouvir mais sobre isso em breve. Nesse reporte detalharam também um monte de outras coisas sem a ver com IA também, que são coisas que aparentemente fazem falta no dia a dia de possibilidades das contas corporativas, o que deve ser bacana, mas é bom ver essas coisas pintarem, porque quer dizer que já está mais avançado do que a gente imaginava. Tem, por exemplo, isso eu postei na semana no Note5 Mac, né? No código do Xcode tem referências a suporte nativo. Hoje em dia, no Xcode, existe o suporte nativo ao ChatGPT, e a Apple Intelligence, óbvio, seja lá o que isso significa, e também, se você quiser, você usa a chave de API, login, para outros serviços de IA, dá para usar o Claude da Anthropic, modelo local também, isso tudo integrado, bacana como eles fizeram, tá? Mas o nativo mesmo ali, você conectar, etc., só tem o da OpenAI. E ela está preparando isso também para o Claude. Então já está... A gente deve ver em breve você escolher ou Anthropic, ou OpenAI, ou traga seu modelo, ou então Apple Intelligence. Isso junto dessa história do suporte além da OpenAI para ChatGPT. E agora também, você falou do negócio do Gemini. Foi assim, né? O Craig Federighi tinha falado já que a Apple estava considerando botar o Gemini com a carangueja. Aí na semana passada o Gurman falou, escuta, a Apple está considerando. Sim, já disse, né? E aí virou notícia de novo. Aí eu me pergunto, por que virou notícia de novo? Alguém lá de dentro falou com ele a respeito disso, e ele falou que a Apple está explorando usar o Gemini, eu falo Gemini, como o substrato ali dessa nova carangueja reformulada, que são discussões internas ainda, que estão no começo lá dentro da Apple, não é? Uma conversa que está rolando direto com o Google. Mesma coisa da parceria, acho que foi com a Perplexity, né?
eles estão conversando internamente ali, alguém vazou. E das outras vezes que isso foi notícia, ou que foi assunto, era assim, a Apple nem tá mexendo muito nesse vespeiro por conta disso que você falou, Felipe, da investigação, do antitrust. Essa notícia certamente não vai ajudar o Google, nem a Apple, nem a parceria entre as duas lá para a justiça, porque se o Google e a Apple falam, não, essa parceria aqui, pesquisa na web, quem que pesquisa na web? Agora é IA. Pesquisa legado na web, ninguém vai usar o iPhone daqui a 20 anos, fica tranquilo, isso aqui não precisa mexer não, né? Aí agora pronto. O novo jeito que eles falaram que foi substituir o antigo, esse também tem a conversa, a discussão a respeito de ser uma nova parceria. Eu ainda acho que o ótimo seria o que eu escrevi no Mac Magazine há um tempão. A loja integrada, a loja de LLMs para você integrar no sistema e ter ali as APIs, os hooks, etc., para o sistema estar preparado para receber as possibilidades que o LLM quiser trazer para o sistema. Aparentemente não é isso que deve acontecer nesse momento, nessas conversas pontuais, botar um Gemini, um Claude, isso ir além ali da Anthropic, isso ia além ali da OpenAI, mas voltou essa conversa do Google ser a nova carangueja, que é como é hoje, no fim das contas, o complemento ali, né? Tem também com o pesquisa do Bing lá da Microsoft, mas é uma das possibilidades. Eu gosto da ideia. E que a Apple lá dentro eles estão vendo, né? Quem que se sai melhor para aí depois bater lá e fazer uma oferta, e que a conversa da Apple com a Anthropic não deu certo, porque a Anthropic queria um caminhão de dinheiro absurdo e que aparentemente aumentava quanto dinheiro a Apple repassava para a Anthropic a cada ano. Sei lá, era uma coisa meio desproporcional, assim. Não falaram valores, mas esse era mais ou menos o geral do que era o problema. Então que a Apple desistiu disso, ou vazou isso para tentar ter um poder de barganha e falar, Anthropic, vocês vão perder essa porque vocês querem 3 zeros a mais? Não, fica com a gente que vai dar tudo certo. Vamos ver, né? Mas a Apple não tá parada com isso. As matérias sempre vão saindo, que a Apple tá explorando. O que me deixa um pouquinho intrigado com essas repercussões, esse tipo de matéria, é que o Gurman fala que internamente a Apple tá experimentando ali com 2 versões da carangueja, né? Uma que usa os modelos próprios da Apple e outra que é baseada em modelos de terceiros. Mas o prazo, que é o prazo que já não foi cumprido, mas o novo prazo é abril de 2026. E eu fico pensando, nossa, a gente já tá, né, indo ali para setembro, final do ano. Será que eles ainda realmente estão explorando ao ponto de não estar pronto, de não saber o que eles querem da vida para um negócio que é para estar pronto em abril? Eu fico meio preocupado, né? Por já ter passado pela experiência da Apple não ter entregue. Não sei se é uma notícia velha que só chegou agora nos jornalistas, ou se realmente lá dentro eles ainda estão nessa de, vamos fazer assim, vai ser assim. Curioso. Pode ser, que nem quando pinta, falta 2 semanas pro evento, a Apple não decidiu ainda se ela vai usar não sei o que. Cara, a Apple decidiu isso faz 3 anos para esse iPhone. Não é assim que funciona essa timeline, mas eu concordo com você. E uma outra coisa, né, o último ponto aqui que como que ela achou na WWDC, há 2 WWDCs, que ela ia entregar uma coisa que até agora ela tá começando a fazer e tá cada vez mais longe de conseguir fazer. Cara, o que vocês acharam? Vocês acharam que era fácil assim, né? Há 2 anos, 1 ano e meio, enfim, né? Que decepção. Pois é. Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/166 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Obrigado a Gorilla Shield, firmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que vão também em gigahertz.fm/feedback e mandam perguntas, mandam impressões. Vai ter a enquete aqui também para vocês preencherem. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que rolou lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Alura o IA sob controle e vocês me encontram lá no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.